Opa, Felipe por aqui, tudo bem? Obrigado pela sua presença em mais esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, corre aí, se inscreve para fortalecer esse nosso canal de comunicação. E nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você um conceito aí que eu conheci recentemente na pós-graduação que eu estou fazendo. E eu achei muito interessante, algo que eu não tinha me atentado, e aí eu achei legal trazer isso aqui para você hoje. E indo direto ao ponto, basicamente, esse conceito ele se trata da diferenciação entre sistemas complicados e sistemas complexos. Na verdade, o que é isso? Porque até então a gente tem sempre aquela imagem de que alguma coisa que é complicada, ela é complexa, e vice-versa, a gente acha que é a mesma coisa. Mas, na verdade, conceitualmente, existem algumas diferenças aí em relação a isso. Quando a gente fala em sistemas complexos, a gente está falando muito de incerteza. A complexidade ela lida com a incerteza, com a falta de previsibilidade, com você não saber de forma antecipada quais serão as consequências de determinadas ações. Então ela lida muito com essas características, lida com conhecimento emergente, com inovação, com adaptação. Então todo esse tipo de cenário tem mais a ver com complexidade. Em contrapartida, esse conceito de sistemas complicados, eles lidam mais com uma lógica linear, quando a gente tem uma previsibilidade maior e a gente consegue, de forma antecipada, saber as consequências dali das ações que você toma. Você tem uma linearidade ali, você sabe que se você tiver uma pequena ação, você vai ter uma pequena consequência. E para grandes causas, grandes consequências. E trazendo aí para o nosso cotidiano, existem alguns exemplos práticos. Por exemplo, se a gente pegar aí um cruzamento nas ruas, você tendo ali os semáforos, isso se encaixa no conceito de sistemas complicados, porque você tem ali uma previsibilidade e uma linearidade, de quanto em quanto tempo o semáforo abre para cada lado da via, por quanto tempo ele fica aberto, para qual sentido os carros vão quando o semáforo está aberto. Então você tem uma previsibilidade, você tem uma lógica ali, você tem uma lógica linear. Enquanto isso, se você pegar uma rotatória já se encaixaria no conceito de sistemas complexos, onde você não tem de forma pré-determinada o que vai acontecer, e aí os motoristas que passam por ali, eles precisam se auto-organizar para passar por ali e decidir para onde eles vão. Então o próprio sistema vai se moldando e vai se adaptando aos diferentes cenários, diferentes quantidades de carros que vão passar por ali em determinado momento. Então você tem essa característica do sistema complexo, que é justamente essa falta de previsibilidade e essa adaptação ao contexto, a adaptação ao momento que você vai passar por ali. Por exemplo, se a gente estiver falando aí de criar duas pessoas, uma mãe que cria dois irmãos gêmeos, por mais que ela dê a mesma educação para os dois irmãos, esses dois irmãos eles vão ter características diferentes, eles vão ter personalidades diferentes. Então não existe uma receita de bolo envolvida ali, que se você ensinar as mesmas coisas para aquelas pessoas, que o resultado será exatamente o mesmo. Então é aí que entra esse conceito de sistemas complexos. E aí a gente consegue fazer um paralelo disso com os nossos projetos de TI. É exatamente por isso que em alguns projetos, em algumas demandas, quando é a primeira vez que a gente vai lidar com determinados cenários, a gente classifica essas demandas com uma complexidade maior, e aí depois de um certo tempo, se aparece uma demanda similar, a gente já considera que ela é menos complexa. Não é tão complexa igual a gente entendeu da primeira vez. E é exatamente por isso. Porque lá atrás, na primeira vez que você teve que lidar com esse tipo de cenário, existia uma incerteza envolvida aí. Você não conseguia prever exatamente quais soluções técnicas você ia aplicar e qual seria o resultado. Então, nesse momento, você estava lidando com um sistema complexo. E exatamente para esse tipo de necessidade, para esse tipo de sistema, é que as metodologias ágeis conseguem se encaixar bem. Porque você consegue, em períodos curtos, fomentar essa adaptação, o conhecimento do time sobre aquela necessidade, aquele problema que está sendo resolvido. O conhecimento vai emergindo, o time vai se auto-organizando para resolver aquele problema, e você consegue, de tempos em tempos,
com que o time vá se adaptando a essa necessidade e andamento do projeto para conseguir atingir o objetivo final. Então também quando a gente fala em equipes, principalmente nesse contexto de equipes ágeis e auto-organização, sistemas, o conceito de sistemas complexos explica muita coisa também. E, em contrapartida, se você tem aí um cenário de menor risco, onde você já sabe quais soluções técnicas você precisa aplicar, em qual ordem, exatamente qual vai ser o resultado, aí a gente já não está falando mais de projetos e sistemas complexos. A gente já se enquadraria nesse outro cenário de sistemas complicados, onde você consegue ter essa previsibilidade e saber exatamente qual vai ser o resultado se você aplicar aquelas soluções técnicas exatamente naquela mesma ordem. Então, acho que a grande maioria aí, das necessidades aí dos projetos que criam telas de cadastro, acho que acabam se encaixando nesse contexto, porque você já sabe mais ou menos ali o que você vai fazer e qual vai ser o resultado. É diferente de você pegar um problema aí totalmente novo, um sistema, um projeto de software aí que ainda não existe, para um problema de negócio que você ainda não domina e estabelecer e construir uma solução de software para aquilo. Exatamente por isso que existem aí diferentes metodologias de software e cada metodologia se encaixa melhor em um determinado tipo de cenário. Então esse é um conceito que eu achei bastante interessante aí, a gente estar presente para isso. Isso nos ajuda a entender os porquês de algumas coisas, de algumas decisões que acontecem aí no nosso dia a dia nos projetos de TI. Tá bom? Então se você gostou dessa dica, dessa reflexão, clica em gostei nesse vídeo, deixa aquele convite de sempre para você se inscrever na minha lista VIP, informando apenas o seu e-mail, assim você fica sabendo em primeira mão sempre que um novo vídeo for pro ar, tá bom? Então obrigado pela sua atenção, um abraço, até mais, tchau!